Salve corredora, salve corredores. Vamos lá. Segunda parte da nossa live, da nossa continuação da nossa conversa. Aqui aguardando o meu amigo Cláudio Freitas para continuarmos o nosso assunto sobre o atletismo na base. Estávamos no momento da finalização da primeira parte, falando sobre. O Luiz Fernando tinha entrado com uma pergunta falando sobre a emoção de ver o filho dele competindo. Agora sim, agora excelente. E Claudião, agora vai, Claudio. Agora vai. Aí. Eita! Aê, Claudião! Tá de volta, homem? Rapaz, tá um vento aqui, meu. Acho que eu tô com problema de oscilação com a internet aqui, cara. Importante que a gente tá de volta, meu amigo. Vamos lá. Ô, Claudião, Ah, não, fica tranquilo, meu amigo. Meu, esses tempos teve uma com o Cláudio, cara. Brigar, a Renilda aí te mandou o WhatsApp, eu te mandei o WhatsApp. Reunido da parceria, valeu, Renilda. Olha só, cara, esses dias, não sei se você lembra, com o Lázaro eu levei quase 3 semanas para conseguir terminar a live com ele. Porque sim. ia caindo, Uhum. ia caindo, ia caindo, ia caindo, e velho, foi uma desgraça, né? Enfim. Obrigado aí, Deja Graminho. O pessoal também não me ajuda quando coloca os nomes. Deja Graminho, eu li o nome, você deve conhecer, Claudião, deve ser conhecida tua aí. Sim, a mãe do Alisson Moraes, Ah, tá, mãe perfeito. do atleta meu. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente, Claudião. O Luiz Fernando abriu essa live fazendo uma pergunta que é referente a esse pai babão que tu é aí. Como é que é, cara, pra ti, quando tu falou, tu falaste assim, eu não consegui tanto troféu, tanta medalha. Aí tu começou a formar campeões e entre esses campeões, esses atletas de destaque, surgiu o teu filho. E aí, conta um pouco para nós dessa emoção de conseguir ver no teu filho assim essa possibilidade da formação de um grande atleta dentro da própria casa. Bom, pessoal, vou falar em relação ao meu filho, né? Até tem o pessoal brinca, mas pode levar bom, pode levar. Mas não é fácil, né? Em relação ao Pedro, assim, para ele treinar, assim, na realidade, teve todo tipo, uma estratégia. Essa é a palavra certa, Ah, né? é? Porque o que acontece? Daí a minha esposa, né, a Rosane, o que ela fazia, assim, quando nós tínhamos treinos, assim, às vezes ele não queria ir, tava com preguiça, treinava 3 vezes por semana, né, daquele jeito. Então eu dizia para ela assim, olha, eu tô indo pra pista, tu diz para ele ir pro treino. Se ele não quiser ir pro treino, tu manda ele ir lavar a casa. Vai ajudar nos fazeres da casa, né, pra não querer ir pro treino. Sensacional. Baita meio Total, de não dava convencimento. 10 minutos e tava no treino. Muito bom essa aí. Essa aí, cara, foi fantástica. Fantástica. Baita ideia. Baita ideia. Pô, cara, então assim, eu não dava 10 minutos ele tava no treino, né, cara? Então, assim, ó, mas falar um pouco do meu filho, assim, ó, falar um pouco da minha vida, né? Porque, assim, ó, que nem eu digo, assim, em relação à iniciação, ele correu muito menos e teve vamos dizer assim, um resultado melhor. Em relação, se a gente for fazer um comparativo Sim. de volume de treino e tempo. Mas ele faz isso desde sempre, desde pequeno, né? Eu ia para as competições, ele estava lá correndo ao meu redor. Com 5, 6, 7, 8 anos. Com 9 anos, ele já estava ali na iniciação com a gente brincando, de forma lúdica, 2 vezes por semana, 3. Então a gente, uma corrida, ele estava pendurado sempre né, no meu cadarço, estava sempre junto comigo. Só porque uma coisa do Pedro, meu filho, o que acontece? Assim, ele não gosta muito de rodar e eu sempre foquei muito na velocidade com ele. Chegou a fazer provas de velocidade Ah, anteriormente. Até eu tive conversando com o Leonardo, né, com o Rivas, né, tive sim. conversando com ele até esse de treino, converso bastante com o Léo sobre treino. E eu disse para ele, né, cara, na realidade eu vinha preparando o Pedro, né, para ele correr essa marca já fazia um grande tempo, assim. Porque assim, eu comecei que um ano e meio atrás a preparar ele. Os primeiros, ele tinha 400 para 1,12, aí chegou no verão, ele já fez 1,6, daí teve uma competição 1,1. Nossa. Aí eu, 1,1. Isso com 13 anos. Aí eu peguei os primeiros semestres do ano passado, tô falando de um treino já, pessoal. Primeiro semestre do ano passado, eu dividi, eu dividi em 2 semestres o treino dele. Em 6 em 6. O primeiro 6, nós ia focar no 75, no 250, no 400. Então ele foi campeão gaúcho ali, correu obstáculo, foi vice-campeão.
e ganhou o jet, e ele correu o 400 para 55. Quando ele correu o 400 para 55, aí eu subi para 600, automaticamente ele correu 1000 para 2,44. Entendeu? Pessoal, se eu falar assim, já ganhei muitas medalhas. Já ganhei muitas medalhas. Não muitas, assim, mas ganhei algumas medalhas a nível nacional e estadual. Mas, sem dúvida, ver o filho da gente ganhar uma medalha nos Jogos Escolares da Juventude, com todo o Brasil inteiro, foi algo assim, tal, surreal. Que Cara. fantástico, né, Cláudio? Eu nunca imaginei. Ele já tinha ido, ele é bicampeão dos Jogos Regionais do Estado do Rio Grande do Sul, Jergs, famoso. Sim. Ele já tinha ido para Natal. Quando ele foi para Natal, a primeira convocação dele para defender o Rio Grande do Sul, eu fui junto, como treinador da seleção do Rio Grande do Sul. E eu digo sempre lá no projeto, quando a gente foi para Natal, ele tinha 13 anos, foi bem precoce. Ele recém tinha feito 13. E ele foi o último colocado na prova dos 1000 metros rasos, lá em Natal. E no outro ano ele foi terceiro do Brasil. Fantástico. Então eu sempre digo para o pessoal, galera, tem que ter paciência. Todo mundo tem o seu momento e essa hora vai chegar. O treinamento, ele é duro, ele é árduo, a gente sabe disso. Mas o pessoal diz, o pessoal tá aí, o pessoal sabe como é que é o Pedro, né? O pessoal diz, não treina nada, mas... Entendeu? Tá. Mas não... Mas aí que tá. É que, na verdade, né, Claudio, a gente fala muito, né, tu falou da individualidade, cara, e isso que é o mais fantástico do treino, né? É saber que cada um responde de um jeito a um determinado estímulo, cara. E que não tem uma receita de bolo. E aí, na base do atletismo, além de tu ter que entender, tem que lidar com o treinamento e entender cada atleta como ser único, como indivíduo, Isso. e que também tem treino, apesar de daqui a pouco tá mais brincadeira, mas já tá tudo sendo monitorado, tudo de uma forma organizada. Há uma organização, não é largar e deixar fazer. Sim. Tem uma organização, tu começa a criar uma rotina, tu começa a formar um atleta por várias posturas, né, Cláudio? Não é só pelo treino, cara. É por pontualidade para chegar no horário lá no treino, é por educação, respeito com as pessoas, com o treinador, com os colegas de equipe, é por fatores, é por comportamento, tu começa também a forjar o caráter, tu ajuda não só na questão do atleta, mas também na questão do humano, do ser humano, da formação. E na base, tem além dessa dificuldade, tem isso aí, tem a questão da criatividade, porque tu precisa trabalhar com treinamento e tu precisa ser criativo, tu precisa ter ferramentas, tu precisa desenvolver métodos, metodologias de forma como que tu faz para conseguir lidar com toda essa galera, de forma bem particular, de forma bem pessoal, né? Tu falou, quando tu citou do exemplo do Eduardo e era o Eduardo e mais um e o teu filho, que rodava um pouco mais que o teu filho, né? Cara, é isso que é, mas é assim mesmo, porque tem gente que não precisa rodar tanto e tem gente que precisa ser mais intenso, mas o objetivo é alcançado e no final das contas é isso que prevalece. E aí, Claudião, eu quero voltar depois para aquela questão política da base para o alto rendimento, o que se perde para a fase adulta, e quero falar também sobre a questão eu quero entrar bem nesse assunto, mas aí, lembrando falando desse aspecto de criatividade que tu falaste, eu quero 2 pontos. Primeiro, tu é mestre de capoeira, né, Claudião? Tu é bem conhecido também pelo teu envolvimento com a modalidade aí, e a capoeira tem toda uma filosofia, né, de vida. Ela ensina muito mais do que a dar golpe, a fazer rabo de arraia, martelo e dar estrelinha e dar mortal, não. É muito além disso, é uma questão toda de comportamento também. É uma questão de respeito, Sim. de educação, é uma questão. Realmente é uma filosofia de vida, né, Claudião? Cara, tu consegue fazer uma adaptação, tu consegue unir essas duas, e aí pensando em ferramentas, até para quem daqui a pouco trabalha com isso, quem trabalha com capoeira, quem gosta de atletismo, tu consegue tu consegue fundir a capoeira no atletismo em algum determinado momento, tu consegue usar a capoeira como forma de entretenimento e de manter a galera próxima ao projeto? Assim, Tauro, eu vou contar uma história bem rapidinha da capoeira, tá? Em relação... Eu fui trabalhar na escola aqui, Silva Fernandes, e eu fui trabalhar com a educação infantil, que era aquela galerinha ali de 7, 8, 9, 10 anos no máximo. E eu fui dar aula, Tauro, na educação infantil ali, que tinha mais de 7, de 8, e eu tinha 17 alunos, quando a primeira aula minha, quando eu fui dar aula de capoeira. E eu olhei assim, pá, 17 alunos, coisa boa, né, galera? E um mês eu fiquei com 2 alunos, tal. Daí eu olhei assim, meu Deus, tem algum problema? Mas o problema era comigo, cara. Era a forma que eu tava
implantando a capoeira para eles. Entendeu, cara? Porque eu queria dar aula de capoeira. Eu fui ensinado a dar aula de capoeira. Sim. Mas 7, 8 anos, tu não vai dar aula de capoeira, tu vai dar uma iniciação da capoeira, mas de forma lúdica, prazerosa e criativa. Então, a capoeira, ela me ajudou a introduzir isso no atletismo da iniciação esportiva. Porque a capoeira, tu trabalha mesmo superior, inferior, lateralidade, equilíbrio. Então, a capoeira, cara, ela é uma ferramenta extraordinária, sensacional para a criança, sem sombra de dúvidas, até os 9, 10 anos, gente, porque ela trabalha muito isso de forma clara e ampla. E eu peguei essa experiência que eu tinha da capoeira, porque eu já dou aula de capoeira desde 1998, Nossa. né? Faz tempo que eu dou aula de capoeira. Então, eu peguei isso e trouxe para quê? Trouxe para o atletismo. Por exemplo, na capoeira a gente tem o pega-pega. No atletismo a gente também tem o pega-pega. E as crianças adoram correndo. E elas gostam de correr, mas de forma lúdica e prazerosa. E o bom que é de forma coletiva. Por exemplo, o que a criança gosta? Ela gosta de se desafiar? Gosta. E tu pode usar o quê? O revezamento de forma lúdica e prazerosa. Tu dá um bastão, ela já está assimilando a pegada do bastão. Entendeu? Sim. Tu já pode botar uma barreirinha, a criança já corre saltando a barreira. De forma lúdica e prazerosa. Tu pode brincar com bambolê, entendeu? Com a criança na iniciação esportiva, que eu adoro brincar com bambolê. Tu pode brincar de jogo da velha com a criança. Cara. Então, assim, ô Tauro, então são N formas, cara. Cara, eu já cheguei a brincar, tanto na capoeira como a galera do atletismo, cara. Dança da cadeira. Criança correndo ao redor, apitava e tinha que sentar. Ou entrar dentro do bambolê. Entendeu? Então, existe N formas de você trabalhar o atletismo na base, gente. E sempre de forma prazerosa e criativa. Claro que sempre vai vir ali mais para frente a questão da iniciação precoce, né, Tauro? Que a gente sabe que sempre tem esse tema, né, muito forte, né? Mas existe meios e formas para a gente não se formar, não cair muito em cima disso, entendeu? Porque eu também não sou muito a favor. Eu acredito que, claro, que ali a partir dos 15 anos, a gente já tem que começar a direcionar esse menino para alguma modalidade esportiva. Sim, sim, sim. Entendeu? Mas em relação à iniciação na base, cara, existe muito meios e formas. E a capoeira, assim, ó, graças a Deus que ela entrou na minha vida. Graças a Deus eu agradeço assim, o meu mestre, o Cipriano, quando foi lá conversar com meu pai em 98 para mim começar a dar aula de capoeira. E ela me deu esse embasamento junto depois, né, com o curso de educação física também, né? Eu não posso me esquecer do curso de educação física, porque, Tauro, assim, ó, a Ubra aqui tem me ajudado muito na questão, às vezes com estagiários, para me auxiliar no curso. Demais, excelente. Para me auxiliar aqui nos meus treinos com as crianças, entendeu? E adolescentes. Então, o professor Sargil, o professor Walter, o professor Paulo, o Thiaguinho, todo mundo tem me auxiliado muito, cara, nessa questão aí. E eu dependo muito, né, de pessoas que queiram ajudar, né? Porque é social, né, Tauro? Então é complicado, né? Cara, quando a gente fala que é social. Sim, sim, o pessoal fica meio assim, né? Pode ter gera uma certa resistência, né, Claudião? Tem uma pergunta da Sandra Fernandes que eu não tem muito, não é muito do nosso contexto, mas acho que é importante te responder para ela, até porque ela está nos prestigiando aqui. Eu vou responder, vou colocar em pauta aqui. Antes eu quero mandar um abraço para o Josimar Ribeiro, para o Christian Bittencourt. Obrigado pela presença aí, caras. Obrigado, permaneçam aqui na sala. Ao momento, lembrando que vocês querem interagir conosco, mandem um oi, deixem um abraço, escreva alguma coisa que a gente deixa um recadinho para vocês aqui. Certo, galera medonha? Claudião, antes de ler a pergunta da Sandra, vamos entrar nesse assunto tu falou. Cara, tu não sei se tu viu, o Darlan Romani fez um vídeo muito legal. Aí o pessoal do bem-estar, o nosso professor Michael Grossman. Obrigado pela presença, meu querido Marvado. Marvado! E o Darlan Romani fez um vídeo, eu recebi do meu treinador ontem, cara. O Darlan Romani fez um vídeo para fazer a iniciação do arremesso do peso, cara, com meia. Aí, muito legal, se puder, assiste o vídeo dele, cara. Foi muito legal. Ele pega umas meias, aquele negócio, tu enche meia, faz uma bola, cara, tu trabalha. Porque, na verdade, né, Cláudio, alguns movimentos são totalmente.
naturais, né? São intrínsecos, né? Já vem no HD, né? O correr é um deles. Cara, eu trabalhei em escola, eu me lembro, no intervalo, quando tocava aquela sineta pro intervalo, aquela criançada corria. Ninguém dizia para eles correr. Eles corriam porque eles queriam correr. Porque a primeira coisa que dá o estalo é correr. Cara, corre, 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 corre. É o É que sprint. nem pitbull, que tu pega assim um pitbull, leva num pátio enorme assim, ó, na coleira e larga. Aquele bicho vai correr enlouquecido, entendeu? A criançada corre. Né? É gesto natural o correr. O correr é natural do ser humano. Na criança, então, nem se fala. E aí, claro, tem movimentos que também se pode trabalhar, cara, que a gente brinca quando é criança, né, Claudião? Quem nunca tocou, da nossa época aqui, quem nunca tocou uma pedra em alguma coisa? Não vamos ser mentirosos, não vamos mentir. Eu toquei, quando eu era piá, eu fazia aprontar, passava os ônibus, eu pegava uns ovo podre numa vizinha que botava na horta dela e tocava nos ônibus. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu fazia essas coisas, cara. Mas eu fazia o movimento do arremesso. Brincando, brincando, eu treinava o movimento do arremesso. Claro. Eu trabalhava essa habilidade. Então, cara, se a gente souber aproveitar essa energia da criançada, direcionar isso, velho, a gente tem atleta para tudo que é modalidade, para todos os momentos, cara, para todas as opções. A Sem gente, dúvida. a gente teria grandes possibilidades, cara, infinitas, eu diria. Então, assim, pensando nesse negócio do vídeo que o Darlan fez, eu queria que tu me da questão da capoeira, acho que foi pertinentíssimo. Tu consegue, como é que tu faz antes, tá, Sandra? Eu vou colocar a tua pergunta, não esqueci. Vendo? Ô, Tauro, Deu uma travada, eu sei, eu sei. não, deu uma travada aqui Sim, na sim, sim, eu net vi. aqui. Eu vi. Tá, mas tá tranquilo? Tá beleza agora? Me ouvindo? Agora sim, Beleza. agora Não, eu sim. vi que tá uma travada, eu segurei. Olha só. Claudião, Aham. pensando nesse do que a gente falou do Darlan, né, dessa brincadeira que ele fez, desse vídeo muito bacana que ele fez com, acho que era até a filho dele, não me lembro do vídeo, eu vi uma criança, não, eu me ative tanto a ver o que ele estava fazendo com aquela meia que eu não me ative no resto. E como é que tu fazes, por acaso, por exemplo, tu falou que trabalha, tu tem saltadores, arremessadores e lançadores no teu grupo? Tens? Tem, Tá, beleza. Perfeito, tem, ótimo. tem. Tu tem de tudo um pouco. Como é que tu consegue? Eu queria que tu falasse rapidinho, então, senão para não precisar estender muito. Eu queria que tu me explicasse como é que tu faz para trabalhar com saltos, lançamentos e arremessos. O que que tu faz de alternativas? Fala pra galera que tá, de repente, que tem vontade de Na começar um projeto, realidade, assim, tentar entender como é que funciona. na realidade, os próprios lançamentos, pessoal, a gente começou com cabo de vassoura, a gente trabalhava bastante e atua até hoje, trabalho com cabo de vassoura. Trabalho o arremesso do peso, gente. A gente pegava uma pedra, assim, que tem muitas pedras aqui na beira da praia, né? Sim. Na lagoa, a gente começou a trabalhar com pedra mesmo, nós jogava pedra, né? Começava a fazer o arremesso com pedra, né? Quem? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o dardo, né? A gente tem um dardo, mas Mas na iniciação ainda prefiro mais a questão do cabo de cabo de vassoura, os vassoura. pequenos. Cabo de vassoura. Tá. Por questão de Segurança. segurança, né? E o salto em distância, até tem um que tá na live aí, o Derley, botou alguma coisa que eu vi que tá na live aí. Ah, Ele foi um, a gente fez uma caixa de areia lá na escola Teachable. A gente pegou, a gente conseguiu uns moeirão, aí botamos moeirão, conseguimos uma areia, botamos para dentro, fizemos uma caixa de areia e fizemos salto em distância. E muitas vezes também o salto em distância, aqui no Moradas Palmeiras, quando tinha um barro mais solto, nós pegava a enxada e soltava, arrumava uma taubinha e trabalhava o salto em distância. tá. Então, tudo adaptado, assim. Sim. Não, Não temos, assim... não tem, não, sim, mas eu queria que tu justamente explicasse pra galera tentar entender como é que tu trabalha, né? Como é que tu usa a criatividade. E aí deixa eu perguntar um pouco mais além, Claudião. Tu tem gente que faz salto em altura? Salto em altura, sim, a gente trabalha aqui na escola Teachable Como é que com faz? salto em altura. Antes de eu conseguir o recurso do Banco do Brasil para a gente fazer, comprar o material lá para a escola Teachable e aqui, a gente trabalhava o salto em altura, a gente pegava
e botava colchões. A gente conseguiu um monte de colchão e a gente botava os colchões, botava duas traves, amarrava uma corda e pulava por cima. Salto em altura, para fazer o salto. Então, tudo adaptável. Hoje, graças a Deus, a gente tem um material, né? Mas lá no começo, na escola Tite, lá com o grande professor Chico, o Chico, então, a gente fazia tudo adaptável. Questão do salto em altura. Na verdade, são as provas que a gente trabalha. Salto em altura, salto em distância, lançamento do dardo. Então, o disco a gente trabalha. Na escola a gente trabalha o disco. O martelo a gente já não trabalha, né? Por questão de segurança, a Sim, gente tem que tem que ter uma gaiola, então para ficar mais seguro assim, né, onde a gente trabalha, né? sim, sim. Mas as provas de campo em si, elas agregaram demais ao projeto e tal. Elas agregaram demais porque trouxeram aquele outro público, né, cara, que não é muito chegado na corrida, Sim, né? sim. Então eles vieram para as provas de campo, né, cara? Claro que tudo requer estudos, né, cara? Então, porque a gente está sempre se atualizando, né? Por isso que me levou a fazer a pós-graduação em atletismo, Sim, né? sim. Para mim ter um entendimento melhor das provas de campo, O, o, sem dúvida. infelizmente as provas de campo ficam muito de lado, né, Claudião? Você trabalha na base, o negócio é corrida, 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 e desculpe. E por isso que eu fiz questão de entrar no mérito do assunto dos saltos, arremessos, lançamentos. E para a galera entender só, pessoal, bem importante, tá? Por que eu vou explicar para quem não sabe, existe arremesso e existe lançamento. O arremesso é do peso, o lançamento é do martelo, do disco e do dardo. A Isso. diferença do arremesso para o lançamento é o quê? É o eixo. O arremesso de peso se chama arremesso porque ele parte do eixo do corpo. Arremesso. O Isso. lançamento, ele é tanto de disco, de martelo ou de dardo, o eixo não é o corpo. Então, só para vocês entenderem por que só o peso se chama arremesso? Porque o arremesso é do eixo. Então, peso é arremesso, tá? Pessoal, seguindo aqui, então. E Oi. O Tauro, antes da gente partir para a próxima, só para falar, eu tive o ano passado, eu já tive medalhista já em provas de campo. E o ano passado eu tive uma menina, a Cíntia Magnus, ela foi quarta colocada no lançamento do dardo no Sub-18, no Campeonato Brasileiro. O projeto já tivemos um resultado de nível nacional aí, quarta colocada no lançamento do dardo feminino. Que demais, hein, Cláudio? Olha só, cara. E tu vê com tão pouca opção, tão pouco recurso, né? Ô, Claudião, Uhum. tu chegou a desenvolver, desculpa se eu na questão do quando tu falou do martelo, tu conseguiu desenvolver, não chegou a desenvolver alguma ferramenta para martelo, para simular o martelo? Chegou a pensar em algo? Pensei, mas não cheguei a levar adiante, tá? Tá. Não, porque depois. Porque assim, ó, como ali no treino, cara, muitas vezes eu tô sozinho, então eu tenho que dividir meio que em circuito, assim, entendeu? Galera da velocidade vai ficar ali naquele canto, galera do fundo e meio fundo aqui, e galera dos provas de campo ali. E eu faço uma forma de me organizar para poder atender. Hoje, na realidade, o projeto hoje, assim, como tá parado também, né? Sim. Mas hoje até eu tenho alguns atletas mais das antigas que me ajudam, assim, né? Eu tenho o Murilo Bauer também, que é professor, e mais o Lucas Souza também, aí que tá estudando, tá se formando. Até hoje, esses dois que estão responsáveis pelo projeto, né? Mas importante falar, né? Porque a galera não é fácil, cara, de tu atender tudo e todos, né? Durante o treino, né? Não é, né? É muita Então o gente, né, pessoal mais Cláudio? das antigas E é muita gente, é é muita muita gente. modalidade, né? É muita, é Uhum. muita modalidade. Não, eu imagino, né, Claudio? Não é fácil fazer a gestão de uma galera assim, né? Ah, mas que massa isso, porque depois até a gente pode conversar, tem algumas coisas que a gente pode pensar. Claro, o martelo exige um espaço bem amplo assim para trabalhar, né? Então não é tão simples assim. Ô, Cláudio, deixa eu colocar a pergunta da Sandra Fernandes. É, que Sim. falou assim, ó, Cláudio, pode uma mulher de 40 anos, assim, com mais de 40 anos, pode começar a correr? Ela disse que as pessoas ficam rindo da cara dela, debochando. E aí eu queria, claro, a tua opinião particular. Eu tenho certeza da tua resposta, enfim, mas por favor, coloca pra galera sobre a tua opinião. Pô, o que eu vou falar, né? A corrida não tem idade, né, Tauro? Eu tenho o seu Otávio Reck aqui, né? O pai do Sérgio Reck, né?
Se o Otávio tá com mais de 80 anos, ele tá Pensa. correndo, né? Então, essa questão da idade aí, isso aí não existe mais, né? Agora, graças a Deus, todos, né, se cuidando, né? E a Sandra aí é marvada, rapaz. Eu conheço ela. Ah, Já tá voando as tranças e tal. minha corrida, a E, corrida por é exemplo, democrática. é democrática. Eu tive um atleta com 40 anos, cara, que correu 2 horas e 48 a Não maratona. é? Não tem. Sandra, vai correr, Sandra. Deixa essa gente aí, vai correr. Vamos correr, Desde Sandra. quando se Vamos importar com o que correr, os outros estão Sandra. É isso. falando, pelo amor de Deus. Eles que se dane, eles que cuidam da vida deles. É o que eu digo, quem quer cuidar da minha vida tem que pagar meus boletos. É o que eu digo sempre, né? Ah, Para mim, isso é o que se não vai me pagar meus boletos, não se mete. Vai cuidar da tua vida. Certo, Sandra? O Marvado deu a mesma opinião que a minha. Obrigado aí, tá? Valeu. Batemos certinho com a nossa ideia. Abração para o Carlos Rocha, que entrou na live também. Obrigado, Carlos, pela presença aí. Rodrigo Maciel Pereira, grande Rodrigo Maciel, Marvado, lá de Gravataí, meu amigão, nosso amigo, né, Cláudio? Figuraça, gente boa, gente boa. Cara, só é colorado doente, começa a ficar bravo, bate boca no Facebook. Eu já falei pra ele não fazer essas coisas. Eu digo, não, tipo, não perde teu tempo, não fala, futebol não tá merece. mal o Inter, não pode Não, mas perder não, tempo. nem da futebol nem pode, rapaz, não pode perder tempo. Ele já disse pra ele uma vez, para, Rodrigão, não queima tuas caspas com essas coisas, rapaz. Cacuca fresca com isso, não vale a pena. Ô, Claudião, vamos lá. Ô, cara, tu falaste aí desse auxílio que tu tens dos seus professores aí, e aí chega um momento, e não sei o que tu pensa a respeito disso, tá? Claro, tu é um cara extremamente envolvido com o projeto, tu é a cara do projeto. Mas aí tu pensa em um determinado momento te envolver mais com a gestão disso tudo e menos com a parte prática? Ou tu quer mesmo ficar na linha de frente, assim, porque tu queria para tentar entender a estruturação do projeto Brincar de Correr no futuro? Uhum. Ô Tauro, tudo pra mim é planejamento, né? Na realidade, assim, cara, a pista é algo apaixonante, cara. Quem tá dentro da pista treinando e, cara, aquilo ali é um vício, aquilo ali, tu não consegue te desgrudar daquilo ali e tal. Já pensei em vários jeitos, e hoje em dia tem, os professores estão aí, né? Eles é que estão em função, né? Mas, cara, eu acho que eu posso agregar e ajudar muito, cara, na questão da gestão, né? Mas mesmo assim, eu abandonar a pista, assim, nunca, né, cara? Não me vejo longe do cronômetro, né, cara? De estar ali, de estar no meio da gurizada, de estar no meio da meninada. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ter mais tempo, cara, o projeto ainda. Eu quero ter esse tempo, eu quero expandir os núcleos do projeto na minha cidade. E para isso aí, cara, eu preciso de mais tempo, entendeu? Se eu tiver mais tempo, mais eu vou colaborar com o meu município, pode ter certeza. Cara, fantástico. Mais eu vou Tu sabe, contribuir. Claudio, que esse negócio dos núcleos, eu vou te falar, eu tenho um sonho de fazer um projeto semelhante ao teu aqui em Canoas. E eu já tinha tudo isso, na verdade, né, Claudião? A gente que gosta disso e que tem essa motivação, essa vontade de fazer, a gente já sabe o que tem que fazer. A gente precisa de gente que acredite nisso, né? Cara, na verdade, eu acredito muito em parceria público-privada, né? Que empresas que incentivem, se a prefeitura daqui a pouco não tem grana, porque estão quebradas, enfim, porque né, esse meio está sempre né, com uns lenga-lenga para dinheiro e tal. Mas que empresas que acreditassem que essas empresas fossem incentivadas através de dedução de impostos para que elas pudessem incentivar o esporte, cara, seria fantástico, né, Cláudio? Sem E dúvida. sinceramente, não me parece que eu estou descobrindo a América. Me parece, pelo contrário, muito óbvio e que a algum ponto eu entendo por que não é feito. Sabe? Num contraturno, numa empresa de ônibus patrocinar, buscar a criança em 2, 3 bairros da cidade e levar no núcleo. Uma empresa que trabalhe, ou que trabalhe com alimentação, ou empresas parceiras que banquem um lanche na tarde para a criançada. Cara, pelo amor de Deus, eu não consigo entender. E aí, essa questão, Rodrigo Maciel, já vou ler a tua pergunta, tá? E eu não consigo entender, cara, por que que se. Aí, no final das contas, pelo contrário, eu acho que eu consigo entender por que que se perde muita gente da base para o adulto. Porque daqui a pouco não há uma forma de manutenção, cara. O atletismo é um esporte infelizmente desgraçado. Eu amo o atletismo, cara. Mas é uma tristeza, né? Tudo é mais difícil para nós.
Eu tava vendo hoje uma. Tudo é mais. Cara, eu tava vendo hoje, tá? É uma vergonha. Vou até pensei em escrever sobre isso. Eu vi numa notícia que a direção do Paris Saint-Germain vai pagar 1 milhão de euros para cada jogador se eles ganharem o título. Cara, é obrigação deles ganhar o título, eles ganham salário para ganhar título. Cara, eu fico pensando, vamos lá, vamos parar para pensar. Cláudio, quando tu é contratado, tu não é contratado para fazer o teu melhor para um time de futebol? Sem Quer dizer que dúvida. ganhar o título tem que pagar por causa. Não, cara, tu não tá fazendo nada mais que a tua obrigação pra falar. E aí eu fico pensando, cara, e aí me indigna, porque eu vejo tanto dinheiro no futebol e aquela lenga de que a É, gente vê de sempre, né? O futebol tão hipervalorizado e o atletismo sempre essa briga, sabe? E aí, claro, começa a fazer sentido. Cara, o atletismo, a gente precisa segurar muito a criançada, precisa ter muita estruturação para manter uma criança que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um jovem, que vai virar um adulto atleta. E aí, Cláudio, eu queria, quando tu falou desse assunto, eu te pergunto, tu de fato, tu não tem, tu tem uma opinião sobre isso? O que que acontece? Onde é que se perde? na realidade, ô Tauro, até tem um moço lá em São Paulo, o Rodrigo Dário, tu deve conhecer ele, cara. Rodrigo Dário, Ah, ele trabalha na CBAT, e ele fez um levantamento estatístico, e ele fez uma apresentação de 2010 até 2009, cara, são 2019, são 9 anos, cara, em relação ao número de atletas que acabaram largando o esporte, né? Isso relacionado ao ranking brasileiro. Cara, 90% praticamente abandonou o esporte base, o atletismo. É muita coisa, né? E tem estudos também, cara, similares que ele botou no trabalho dele, que, ó, me apaixonei pelo trabalho estatístico, né? Mostrando tudo, cara. Que, em média, ó, estudos similares, de 10 a 20% dos atletas que se destacavam nos escalões da elite, cara, só de 10 a 20%, tô dizendo aqueles atletas que foram campeão brasileiro, entendeu? Então, nos seus países. Então, assim, cara, falta incentivo, né, tal? Falta incentivo, cara. Por exemplo, Santa Catarina, assim, a gente vê relação, assim, tem um Bolsa Atleta Municipal em Santa Catarina. É um baita do pensa, incentivo, cara. Na verdade, Santa Catarina é um entendeu? estado que investe muito no atletismo. Os jogos abertos de Santa Catarina são fantásticos, são fortes, são de nível muito forte, diferente do Rio Grande do Sul. Então tu já começa a ter uma ideia por aí como é que funciona. Eu conheço atletas daqui do Rio Grande do Sul que são pagos pelos municípios de Santa Catarina para representarem eles lá. Sim. Pô, mas Sem aqui do dúvida. lado não pode ser, entendeu? Eu fico pensando, Cláudio, é aqui do lado. Por que que essa diferença de comportamento, É cara? aqui do lado. Somos o mesmo país e não há uma política organizada, estruturada, padrão para o esporte de base. E é isso que me chateia. E não só chateia a mim, como chateia a ti, chateia o Luiz Fernando e chateia um monte de gente aí. Ô, Claudião, deixa eu colocar mais uma pergunta em debate aqui. O Carlos fez uma pergunta. Carlos, infelizmente a tua pergunta eu não vou poder responder. Sabe por quê, Carlos? Tu perguntou como é que surgiu o projeto e essa pergunta eu já fiz pro Claudião. Tá na primeira parte da live. Te convido a assistir lá depois no youtube.com/Papo Corrido. Vai lá, assiste. Já vou te quebrar o galho. Não quer ver toda a live? Não tem problema. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Nos primeiros 15 minutos tu consegue resolver ver essa resposta aí. Assiste lá, eu tenho certeza que tu vai curtir também todo o restante do conteúdo do primeiro vídeo que já está no IGTV e sobe depois pro YouTube. Certo, Carlos? Obrigado, tá, meu querido, pela presença aí. A Sandra fez uma pergunta, o Rodrigo Maciel fez uma pergunta e a Sandra. O Rodrigo Maciel perguntou, que eu achei bem legal, que eu não me dei conta de falar, quantos alunos tem no projeto Brincar de Correr, Claudião? Tu tem esse controle? Tu tem essa ideia? Assim, tal, até antes da pandemia ali, nós estávamos em torno de 70, oscilava até 90 crianças e adolescentes participando do projeto, da escola Teachable e aqui nas Palmeiras. Aí oscilava em torno disso aí. E agora, claro, devido à pandemia, né, daí tivemos que dar uma segurada nos treinos da gurizada, né? Sim, sim. Por questão de segurança, né? Primeiro a vida das pessoas, né? Temos que cuidar delas, né? Então, não evitar Sim. aglomerações daí. Mas isso, Os treinos estão mas suspensos, né, no abrangendo então momento. todo mundo. Mas é isso aí, é o Rodrigo, né? Rodrigo, É em torno de. Fica entre 70 a 90. 70, 90. Tem alguns picos que a gente chega a mais, Sim, até. sim, é que bate naquela questão da motivação. Tu tem, né, às vezes também, né, Claudião, não adianta só, a gente pode fazer o melhor trabalho possível. Tem a questão da motivação, que a motivação é interna.
A gente entra com a parte técnica com incentivo, com apoio. E a gurizada tem que ter É. motivação. Sem motivação, a gente não consegue mover eles também, né, Claudião? Motivação é de dentro, vem de Mas dentro de cada um. uma coisa, uma coisa, uma coisa importante frisar, Tauro, assim, o projeto ele expandiu demais, cara. Em número de crianças aqui que eu trabalho, cara, muitos, cara, graças a Deus, quando a gente conseguiu o Condica, né? Falando de novo do Condica, porque muitas crianças vêm por causa do lanche, cara. É, Entendeu? sim. Muitas crianças vêm por causa do lanche, cara. Então, assim, o Condica, assim, para nós é algo sensacional, né, cara? Que a gente consegue chegar no coração, né, cara? E as crianças vêm, né? É, que coisa, né, Claudio? Que ruim isso, hein? Muita criança vem por causa do lanche. Vem pro lanche, né, cara? E triste, né? Infelizmente, mas daqui a pouco, numa dessa aí, uma que venha pelo lanche e descobre um atleta. Essa é a nossa esperança. Ou É melhor, se verdade. salve uma vida, né, Claudião? Claudião, agora vai, Claudio. Agora vai. Aí. Eita! Uhum. Aê, Claudião! Tá de volta, homem? Rapaz, tá um vento aqui, meu. Acho que eu tô com problema de oscilação na minha internet aqui, cara. Importante que a gente tá de volta, meu amigo. Vamos lá. Ô, Claudião, Ah, não, fica tranquilo, meu amigo. Meu, esses tempos você teve uma com o Cláudio, cara. Brigar, Renilda aí te mandou o WhatsApp, eu te mandei o WhatsApp. Reunido da parceria, valeu, Renilda. Olha só, cara, esses dias, não sei se você lembra, com o Lázaro eu levei quase 3 semanas para conseguir terminar a live com ele. Porque sim. ia caindo, Uhum. ia caindo, ia caindo, ia caindo, e velho, foi uma desgraça, né? Enfim. Obrigado aí, Deja Graminho. O pessoal também não me ajuda quando eu coloco os nomes. Deja Graminho, eu li o nome, não sei, tu deve conhecer, Claudião, deve ser conhecida tua aí. Sim, sim, a mãe do Alisson Moraes, Ah, tá, mãe perfeito. do atleta meu. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente, Claudião. O Luiz Fernando abriu essa live fazendo uma pergunta que é referente a esse pai babão que tu é aí. Como é que é, cara, pra ti, quando tu falou, tu falasse assim, eu não consegui tanto troféu, tanta medalha. Aí tu começou a formar campeões e entre esses campeões, esses atletas de destaque, surgiu o teu filho. E aí, como é? Conta um pouco para nós dessa emoção de conseguir ver no teu filho assim essa possibilidade da formação de um grande atleta dentro da própria casa. Bom, pessoal, vou falar em relação ao meu filho, né? Até tem o pessoal brinca, mas pode levar bom, pode levar. Mas não é fácil, né? Em relação ao Pedro, assim, para ele treinar, assim, na realidade teve todo uma estratégia. Essa é a palavra certa, Ah, né? é? Porque o que que acontece? Daí a minha esposa, né, a Rosane, o que que ela fazia, assim, quando nós tínhamos treinos, assim, às vezes ele não queria ir, tava com preguiça, e treinava 3 vezes por semana, né, daquele jeito. Então eu dizia para ela assim, olha, eu tô indo pra pista, tu diz para ele ir pro treino. Se ele não quiser ir pro treino, tu manda ele ir lavar a casa. Vai ajudar nos fazeres da casa, quando eu for pro treino. Sensacional. Baita meio Total, de não dava convencimento. 10 minutos, ele tava no treino. Muito bom essa aí. Essa aí, cara, foi fantástica. Fantástica. Baita ideia. Baita ideia. Pô, cara, então assim, eu não dava 10 minutos, ele tava no treino, né, cara? Então, assim, ó, mas falar um pouco do meu filho, assim, ó, falar um pouco da minha vida, né? Porque, assim, ó, que nem eu digo, assim, em relação à iniciação, ele correu muito menos e teve vamos dizer assim, um resultado melhor. Em relação, se a gente for fazer um comparativo Sim. de volume de treino e tempo. Mas ele faz isso desde sempre, desde pequeno, né? Eu ia para as competição, ele estava lá correndo ao meu redor. Com 5, 6, 7, 8 anos. Com 9 anos, ele já estava ali na iniciação com a gente brincando, de forma lúdica, 2 vezes por semana, 3. Então a gente, uma corrida, ele estava pendurado sempre né, no meu cadarço, estava sempre junto comigo. Só porque uma coisa do Pedro, meu filho, o que, que acontece? Assim, ele não gosta muito de rodar e eu sempre foquei muito na velocidade com ele. Chegou a fazer provas de velocidade Ah, anteriormente. Até eu tive conversando com o Leonardo, né, com o Rivas, né, tive sim. conversando com ele até esse treino, eu converso bastante com o Léo sobre treino. E eu disse para ele, né, cara, na realidade eu vinha preparando o Pedro, né, para ele correr essa marca já fazia um grande tempo, assim. Porque assim, eu comecei que um ano e meio atrás a preparar ele. Os primeiros, ele tinha 400 para 1.012
Aí chegou no verão, ele já fez 1,6, daí teve uma competição 1,1. Nossa. Aí eu, 1,1. Isso com 13 anos. Aí eu peguei os primeiros semestres do ano passado, tô falando de um treino já, pessoal. Primeiro semestre do ano passado, eu dividi, eu dividi em 2 semestres o treino dele. Em 6 em 6. O primeiro 6, nós ia focar no 75, no 250, no 400. Então ele foi campeão gaúcho ali, correu o obstáculo, ganhou o obstáculo, foi vice-campeão e ganhou o jet. E ele correu o 400 para 55. Quando ele correu o 400 para 55, aí eu subi para 600, automaticamente ele correu 1.000 para 2,44. Entendeu? Pessoal, se eu falar assim, já ganhei muitas medalhas. Já ganhei muitas medalhas. Não muitas, assim, mas ganhei algumas medalhas a nível nacional e estadual. Mas, sem dúvida, ver o filho da gente ganhar uma medalha nos Jogos Escolares da Juventude, com todo o Brasil inteiro, foi algo assim, tal, surreal, Que cara. fantástico, né, Eu Cláudio? nunca imaginei. Ele já tinha ido, ele é bicampeão dos Jogos Regionais do Estado do Rio Grande do Sul, JERGS, Tá, famoso. sim. Ele já tinha ido para Natal, quando ele foi para Natal, a primeira convocação dele para defender o Rio Grande do Sul, eu fui junto, como treinador da seleção do Rio Grande do Sul. E eu digo sempre lá no projeto, quando a gente foi para Natal, ele tinha 13 anos, foi bem precoce. Tá. Ele recém tinha feito 13. E ele foi o último colocado na prova dos 1.000 metros rasos, cara, lá em Natal. Faz E parte. no outro ano ele foi terceiro do Brasil. Fantástico. Então eu sempre digo para o pessoal, galera, tem que ter paciência. Todo mundo tem o seu momento e essa hora vai chegar. O treinamento, ele é duro, ele é árduo, a gente sabe disso. Mas o pessoal diz, o pessoal tá aí, o pessoal sabe como é que é o Pedro, né? O pessoal diz, não treina nada, mas, entendeu? Tá. Mas não Mas aí que tá. É que, na verdade, né, Claudio, a gente fala muito, né, tu falou da individualidade, cara, e isso que é o mais fantástico do treino, né? É saber que cada um responde de um jeito a um determinado estímulo, cara. E que não tem uma receita de bolo. E aí, na não, base do atletismo, além de tu ter que entender tem que lidar com o treinamento e entender cada atleta como ser único, como indivíduo, e isso, que também tem treino, apesar de daqui a pouco tá mais brincadeira, mas já está tudo sendo monitorado, tudo de uma forma organizada. Há uma organização, não é largar e deixar fazer. sem Tem uma dúvida. organização, tu começa a criar uma rotina, tu começa a formar um atleta por várias posturas, né, Cláudio? Não é só pelo treino, cara. Sem É dúvida. por pontualidade para chegar no horário lá no treino, é por educação, respeito com as pessoas, com o treinador, com os colegas de equipe, é por fatores, é por comportamento, tu começa também a forjar o caráter, tu ajuda não só na questão do atleta, mas também na questão do humano, do ser humano, da formação. E na base, tem além dessa dificuldade, tem isso aí, tem a questão da criatividade, porque tu precisa trabalhar com treinamento e tu precisa ser criativo, tu precisa ter ferramentas, tu precisa desenvolver métodos, metodologias de forma como é que tu faz para conseguir lidar com toda essa galera, e de forma bem particular, de forma bem pessoal, né? Tu falou, quando tu Sim, citou do exemplo do Eduardo e era o Eduardo e mais um e o teu filho, que rodava um pouco mais que o teu filho, né? Cara, é isso que é, mas é assim mesmo, porque tem gente que não precisa rodar tanto e tem gente que precisa ser mais intenso, mas o objetivo é alcançado e no final das contas é isso que prevalece. E aí, Claudião, eu quero voltar depois para aquela questão política da base para o alto rendimento, o que, que se perde para a fase adulta, e quero falar também sobre a questão eu quero entrar bem nesse assunto, mas aí, lembrando falando nesse aspecto de criatividade que tu falaste, eu quero 2 pontos. Primeiro, tu é mestre de capoeira, né, Claudião? Tu é bem conhecido também uhum. pelo teu envolvimento com a modalidade aí, e a capoeira tem toda uma filosofia, né? De vida, ela ensina muito mais do que a dar golpe, a fazer rabo de arraia, martelo e dar estrelinha e dar mortal, não. É muito além disso, é uma questão toda de comportamento também. É uma questão de respeito, de Sim. educação, é uma questão. Realmente, é uma filosofia de vida, né, Claudião? Cara, tu consegue fazer uma adaptação, tu consegue unir essas duas, e aí pensando em ferramentas, até para quem daqui a pouco trabalha com isso, quem trabalha com capoeira, quem gosta de atletismo, tu consegue lidar, tu consegue fundir a capoeira no atletismo em algum determinado momento, tu consegue usar a capoeira como forma de entretenimento e de manter a galera próxima ao projeto? Assim, Tauro, eu vou contar uma história bem rapidinha da capoeira, tá? Em relação. Eu fui trabalhar na escola aqui
Silva Fernandes, e eu fui trabalhar com a educação infantil, que era aquela galerinha ali de 7, 8, 9, 10 anos no máximo. E eu fui dar aula, Tauro, na educação infantil, ali que tinha mais de 7, de 8, e eu tinha 17 alunos, quando a primeira aula minha, quando eu fui dar aula de capoeira. E eu olhei assim, pá, 17 alunos, coisa boa, né, galera? E um mês eu fiquei com 2 alunos, tal. Daí eu olhei assim, meu Deus, tem algum problema? Mas o problema era comigo, cara. Era a forma que eu tava implantando a capoeira para eles. Entendeu, cara? Porque eu queria dar aula de capoeira. Eu fui ensinado a dar aula de capoeira. Sim. Mas eu, 7, 8 anos, tu não vai dar aula de capoeira. Tu vai dar uma iniciação da capoeira, mas de forma lúdica, prazerosa e criativa. Então, a capoeira, ela me ajudou a introduzir isso no atletismo da iniciação esportiva. Porque a capoeira, tu trabalha mesmo superior, inferior, lateralidade, equilíbrio. Então a capoeira, cara, ela é uma ferramenta extraordinária, sensacional para a criança, sem sombra de dúvidas, até os 9, 10 anos, gente, porque ela trabalha muito isso de forma clara e ampla. E eu peguei essa experiência que eu tinha da capoeira, porque eu já dou aula de capoeira desde 1998, Nossa. né? Faz tempo que eu dou aula de capoeira. Então, eu peguei isso e peguei, trouxe para quê? Trouxe para o atletismo. Por exemplo, na capoeira a gente tem o pega-pega. No atletismo a gente também tem o pega-pega. E as crianças adoram correndo. E elas gostam de correr, mas de forma lúdica e prazerosa. E o bom que é de forma coletiva. Por exemplo, o que a criança gosta? Ela gosta de se desafiar? Gosta. E tu pode usar o quê? O revezamento de forma lúdica e prazerosa. Tu dá um bastão, ela já está assimilando a pegada do bastão. Entendeu? Sim. Tu já pode botar uma barreirinha, a criança já corre saltando a barreira. De forma lúdica e prazerosa. Tu pode brincar com bambolê, entendeu? Com a criança na iniciação esportiva, que eu adoro brincar com bambolê. Tu pode brincar de jogo da velha com a criança. Cara. Então, assim, ô Tauro, então são N e formas, cara. Cara, eu já cheguei a brincar, tanto na capoeira como a galera do atletismo, cara. Dança da cadeira. Criança correndo ao redor, apitava e tinha que sentar. Ou entrar dentro do bambolê. Entendeu? Então, existe N formas de você trabalhar o atletismo na base, gente. E sempre de forma prazerosa e criativa. Claro que sempre vai vir ali mais para frente a questão da iniciação precoce, né, tal? Que a gente sabe que sempre tem esse tema, né, muito forte, né? Mas existe meios e formas para a gente não se formar, não cair muito em cima disso, entendeu? Sim. Que eu também não sou muito a favor. Eu acredito que, claro, que ali a partir dos 15 anos a gente já tem que começar a direcionar esse menino para alguma modalidade esportiva. Sim, sim, sim. Entendeu? Mas, Mas em relação à iniciação na base, cara, existe muito meios e formas. E a capoeira, assim, ó, graças a Deus que ela entrou na minha vida. Graças a Deus eu agradeço assim o meu mestre, o Cipriano, quando foi lá conversar com meu pai em 98 para mim começar a dar aula de capoeira. E ela me deu esse embasamento junto depois, né, com o curso de educação física também, né? Eu não posso me esquecer do curso de educação física, porque, Tauro, assim, ó, a Ubra aqui tem me ajudado muito na questão, às vezes com estagiários, para me auxiliar que no é curso, demais, excelente. para me auxiliar aqui nos meus treinos com as crianças, entendeu? E adolescentes. Então, o professor Sardio, o professor Walter, o professor Paulo, o Thiaguinho, todo mundo tem me auxiliado muito, cara, nessa questão aí. E eu dependo muito, né, de pessoas que queiram ajudar, né? Porque é social, né, Tauro? Então é Sim. complicado, né? Cara, Quando a gente fala que é social, né? sim, sim, o pessoal fica meio assim, né? Então, pode ter gera uma certa resistência, né, Claudião? Tem uma pergunta da Sandra Fernandes que eu não tem muito, não é muito do nosso contexto, mas acho que é importante te responder para ela, até porque ela está nos prestigiando Sim. aqui. Eu vou responder, vou colocar em pauta aqui. Antes eu quero mandar um abraço para o Josimar Ribeiro, para o Christian Bittencourt. Obrigado pela presença aí, caras. Obrigado, permaneçam aqui na sala. Ao momento, lembrando que vocês querem interagir conosco, mandem um oi, deixem um abraço, escreva alguma coisa que a gente deixa um recadinho para vocês aqui. Certo, galera medonha? Claudião, antes de ler a pergunta da Sandra, vamos entrar nesse assunto que tu falou. Cara, tu não sei se tu viu, o Darlan Romani fez um vídeo muito legal
Aí, o pessoal do bem-estar, o nosso professor Michael Grossman. Obrigado pela presença, meu Grande querido Michael Marvado. Grossman. Marvado? E Marvado. O Darlan Romani fez um vídeo, eu recebi do meu treinador ontem, cara. O Darlan Romani fez um vídeo para fazer a iniciação do arremesso do peso, cara, com meia. Aí ele, muito legal, se tu puder, assiste o vídeo dele, cara. Foi muito legal. Ele pega umas meias e coloca. Aquele negócio, tu enche meia, faz uma bola, cara, tu trabalha. Porque, na verdade, né, Cláudio, alguns movimentos são totalmente. Naturais, né? São intrínsecos, né? Já vem no HD, né? O correr é um deles. Cara, eu trabalhei em escola, eu me lembro, no intervalo, quando tocava aquela sineta pro intervalo, aquela criançada corria. Ninguém dizia para eles correr. Eles corriam porque eles queriam correr. Porque a primeira coisa que dá o estalo é correr. Cara, corre, 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 corre. É o É que sprint. nem pitbull, que tu pega assim um pitbull, leva num pátio enorme assim, ó, na coleira e larga. Aquele bicho vai correr enlouquecido, entendeu? A criançada corre. Né? É gesto natural o correr. O correr é natural do ser humano. Na criança, então, nem se fala. E aí, claro, tem movimentos que também se pode trabalhar, cara, que a gente brinca quando é criança, né, Claudião? Quem nunca tocou, da nossa época aqui, quem nunca tocou uma pedra em alguma coisa? Não vamos ser mentirosos, Uhum. não vamos mentir. Eu toquei, quando eu era piá, eu fazia aprontar, passava os ônibus, eu pegava uns ovos podres numa vizinha que botava na horta dela e tocava nos ônibus. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu fazia essas coisas, cara. Mas eu fazia o movimento do arremesso. Brincando, brincando, eu treinava o movimento do arremesso. Claro. Eu trabalhava essa habilidade. Então, cara, isso, se a gente souber aproveitar essa energia da criançada, direcionar isso, velho, a gente tem atleta para tudo que é modalidade, para todos os momentos, cara, para todas as opções. A Sem gente, dúvida. a gente teria grandes possibilidades, cara, infinitas, eu diria. Então, assim, Uhum. pensando nesse negócio do vídeo que o Darlan fez, eu queria que tu me tirasse da questão da capoeira, acho que foi pertinentíssimo. Tu consegue, como é que tu faz antes, tá, Sandra? Eu vou colocar a tua pergunta, não esqueci. Vendo? Ô, Tauro, Deu uma travada, eu sei, eu sei. não, deu uma travada aqui Sim, na sim, sim, eu net vi. aqui. Eu vi. Tá, mas tá tranquilo? Tá beleza agora? Me ouvindo? Agora sim, Beleza. agora Não, eu sim. vi que tá uma travada, eu segurei. Olha só. Claudião, Aham. pensando nesse do que a gente falou do Darlan, né, dessa brincadeira que ele fez, desse vídeo muito bacana que ele fez com, acho que era até a filha dele, não me lembro do vídeo, eu vi uma criança não, eu me ative tanto a ver o que ele estava fazendo com aquela meia que eu não me ative no resto. E como é que tu fazes, por acaso, por exemplo, tu falou que trabalha, tu tem saltadores, arremessadores e lançadores no teu grupo? Tens? Tem, Tá, beleza. Perfeito, ótimo. tem. Tu tem de tudo um pouco. Como é que tu consegue? Eu queria que tu falasse rapidinho, então, senão para não precisar estender muito. Eu queria que me explicasse como é que tu faz para trabalhar com saltos, lançamentos e arremessos. O que tu fazes de alternativas? Fala pra galera que tá, de repente, que tem vontade de Na começar um projeto, realidade, assim, tentar entender como é que funciona. na realidade, os próprios lançamentos, pessoal, a gente começou com cabo de vassoura, a gente trabalhava bastante e atua até hoje, trabalho com cabo de vassoura. Trabalho o arremesso do peso, gente. A gente pegava uma pedra, assim, que tem muitas pedras aqui na beira da praia, né? Sim. Na lagoa, ali, a gente começou a trabalhar com pedra mesmo, nós jogava pedra, né? Começava a fazer o arremesso com pedra. Quem? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o dardo, né? A gente tem um dardo, mas Mas na iniciação ainda prefiro mais a questão do cabo de cabo de vassoura, os vassoura. pequenos. Cabo de vassoura. Tá. Por questão de Segurança. segurança, né? E o salto em distância, até tem um que tá na live aí, o Derley, botou alguma coisa que eu vi que tá na live aí. Ah, Ele foi um, a gente fez uma caixa de areia lá na escola Teachable. A gente pegou, a gente conseguiu uns moeirão, aí botamos moeirão, conseguimos uma areia, botamos para dentro, fizemos uma caixa de areia e fizemos salto em distância. E muitas vezes também o salto de distância, aqui no Morada das Palmeiras, quando tinha um barro mais solto, nós pegava a enxada e soltava, arrumava uma taubinha e trabalhava o salto de distância. tá. Então, tudo
adaptado, assim. Sim. Não, Não temos, assim, não tem, não, sim, mas eu queria que tu justamente explicasse para a galera tentar entender como é que tu trabalha, né? Como é que tu usa a criatividade. E aí deixa eu te perguntar, vou um pouco mais além, Claudião. Tu tem gente que faz salto em altura? salto em altura, sim, a gente trabalha aqui na escola Teachable Como é que com faz? salto em altura. Antes de eu conseguir o recurso do Banco do Brasil para a gente fazer, comprar o material lá para a escola Teachable e aqui, a gente trabalhava o salto em altura, a gente pegava e botava colchões, a gente conseguiu um monte de colchão e a gente botava os colchões, botava duas traves, amarrava uma corda e pulava por cima. Salto em altura, para fazer o salto. Então, tudo adaptável. Hoje, graças a Deus, a gente tem um material, né? Mas lá no começo, na escola Titbo, lá com o grande professor Chico, o Chico, então, a gente fazia tudo adaptável. Questão do salto em altura. Na verdade, são as provas que a gente trabalha. Salto em altura, salto em distância, lançamento do dardo. Então, o disco a gente trabalha, na escola a gente trabalha o disco, o martelo a gente já não trabalha, né? Por questão de segurança, a Sim, gente tem que tem que ter uma gaiola, então para ficar mais seguro assim, né, onde a gente trabalha, né? sim, sim. Mas as provas de campo em si, elas agregaram demais ao projeto e tal. Elas agregaram demais porque trouxeram aquele outro público, né, cara, que não é muito chegado na corrida, Sim, né? sim. Então eles vieram para as provas de campo, né, cara? Claro que tudo requer estudos, né, cara? Então, porque a gente está sempre se atualizando, né? Por isso que me levou a fazer a pós-graduação em atletismo, Sim, né? sim. Para mim ter um entendimento melhor das provas de campo, O, o, sem dúvida. infelizmente as provas de campo ficam muito de lado, né, Claudião? Você trabalha na base, o negócio é corrida, 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 e desculpe. E por isso que eu fiz questão de entrar no mérito do assunto dos saltos, arremessos, lançamentos. E para a galera entender só, pessoal, bem importante, tá? Por que que, eu vou explicar para quem não sabe, existe arremesso e existe lançamento. O arremesso é do peso, o lançamento é do martelo, do disco e do dardo. A Isso. diferença do arremesso para o lançamento é o quê? É o eixo. O arremesso de peso se chama arremesso porque ele parte do eixo do corpo. Arremesso. O Isso. lançamento, ele é tanto de disco, de martelo ou de dardo, o eixo não é o corpo. Então, só para vocês entenderem por que só o peso se chama arremesso? Porque o arremesso é do eixo. Então, peso é arremesso, tá? Pessoal, seguindo aqui, então. E o Tauro, Oi. antes da gente partir para a próxima, só para falar, eu tive o ano passado, eu já tive medalhista já em provas de campo. E o ano passado eu tive uma menina, a Cíntia Magnus, ela foi quarta colocada no lançamento do dardo no Sub-18, no Campeonato Brasileiro. O projeto já tivemos um resultado de nível nacional aí, quarta colocada no lançamento do dardo feminino. Que demais, hein, Cláudio? Olha só, cara. E tu vê com tão pouca opção, tão pouco recurso, né? Ô Claudião, Uhum. tu chegou tu chegou, desculpa se eu não me, na questão do quando tu falou do martelo, tu conseguiu não chegou a desenvolver alguma ferramenta para martelo, para simular o martelo? Chegou a pensar em algo? Pensei, mas não cheguei a levar adiante, tal. Tá. Não, porque depois. Porque assim, ó, como ali no treino, cara, muitas vezes eu tô sozinho, então eu tenho que dividir meio que em circuito, assim, entendeu? Galera da velocidade vai ficar ali naquele canto, galera do fundo e meio fundo aqui, e galera dos provas de campo ali. E eu faço uma forma de me organizar para poder atender. Hoje, na realidade, o projeto hoje, assim, como tá parado também, né? Sim. Mas hoje até eu tenho alguns atletas mais das antigas que me ajudam, assim, né? Eu tenho o Murilo Bauer também, que é professor, e mais o Lucas Souza também, aí, que tá estudando, tá se formando. Até hoje, esses dois que estão responsáveis pelo projeto, né? Mas importante falar, né? Porque a galera não é fácil, cara, de tu atender tudo e todos, né? Durante o treino, né? Não é, né? É muita Então, o gente, né, pessoal mais Cláudio? das antigas E é muita gente, é é muita muita modalidade, gente. né? É muita, é Uhum. muita modalidade. Não, eu imagino, né, Claudio? Não é fácil fazer a gestão de uma galera assim, né? Ah, mas que massa isso, porque depois até a gente pode conversar, tem algumas coisas que a gente pode pensar. Claro, o martelo exige um espaço bem amplo assim para trabalhar, né? Então não é tão simples assim. Ô, Cláudio, deixa eu colocar a pergunta da Sandra Fernandes.
É. Que Sim. falou assim, ó, Cláudio, pode, uma mulher de 40 anos, assim, com mais de 40 anos, pode começar a correr? Ela disse que as pessoas ficam rindo da cara dela, debochando. E aí eu queria, claro, a tua opinião particular. Eu tenho certeza da tua resposta, enfim, mas por favor, coloca pra galera sobre a tua opinião. Pô, o que eu vou falar, né? A corrida não tem idade, né, Tauro? Eu tenho o seu Otávio Reck aqui, né? O pai do Sérgio Reck, né? Seu Otávio tá com mais de 80 anos e tá Pensa. correndo, né? Então, essa questão da idade aí, isso aí não existe mais, né? Agora, graças a Deus, todos, né, se cuidando, né? E a Sandra aí é marvada, rapaz. Eu conheço ela. Ah, Já tá voando as tranças, tal. minha corrida, a corrida E, por é exemplo, democrática. é democrática. Eu tive um atleta com 40 anos, cara, que correu 2 horas e 48 a Não maratona. é? Não tem. Sandra, vai correr, Sandra. Deixa essa gente aí, vai correr. Vamos correr, Desde Sandra. quando se Vamos importar com o que correr, os outros Sandra. estão Isso aí. falando, pelo amor de Deus. Eles que se dane, eles que cuidam da vida deles. É o que eu digo, para quem quer cuidar da minha vida tem que pagar meus boletos. É o que eu digo sempre, né? Ah, Para mim, isso é o que se não vai pagar meus boletos, não se mete. Vai cuidar da tua vida. Certo, Sandra? O Marvado deu a mesma opinião que a minha. Obrigado aí, tá? Valeu. Batemos certinho com a nossa ideia. Abração para o Carlos Rocha, que entrou na live também. Obrigado, Carlos, pela presença aí. Rodrigo Maciel Pereira, grande Rodrigo Maciel, Marvado, lá de Gravataí, meu amigão, nosso amigo, né, Cláudio? Figuraça, gente boa, gente boa. Cara, só é colorado doente, começa a ficar bravo, bate boca no Facebook. Eu já falei pra ele não fazer essas coisas. Eu digo, não, tipo, não perde teu tempo, não fala, futebol não tá merece. mal o Inter, não vai nem Não, mas perder não, tempo com nem da futebol nem pode, rapaz, não pode perder tempo. Ele já disse pra ele uma vez, para, Rodrigão, não queima tuas caspas com essas coisas, rapaz. Cacuca fresca com isso, não vale a pena. Ô, Claudião, vamos lá. Ô, cara, tu falaste aí desse auxílio que tu tens dos seus professores aí, e aí chega um momento, e não sei o que tu pensa a respeito disso, tá? Claro, tu é um cara extremamente envolvido com o projeto, tu é a cara do projeto. Mas aí tu pensa em um determinado momento te envolver mais com a gestão disso tudo e menos com a parte prática? Ou tu quer mesmo ficar na linha de frente, assim, porque para tentar entender a estruturação do projeto Brincar de Correr no futuro? Uhum. Ô Tauro, tudo pra mim é planejamento, né? Na realidade, assim, cara, a pista é algo apaixonante, cara. Quem tá dentro da pista treinando e, cara, aquilo ali é um vício, aquilo ali, tu não consegue te desgrudar daquilo ali e tal. Já pensei em vários jeitos, e hoje em dia tem, os professores estão aí, né? Eles é que estão em função, né? Mas, cara, eu acho que eu posso agregar e ajudar muito, cara, na questão da gestão, né? Mas mesmo assim, eu abandonar a pista assim, nunca, né, cara? Não me vejo longe do cronômetro, né, cara? De estar ali, de estar no meio da gurizada, de estar no meio da meninada. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ter mais tempo, cara, o projeto ainda. Eu quero ter esse tempo, eu quero expandir os núcleos do projeto na minha cidade. E para isso aí, cara, eu preciso de mais tempo, entendeu? E se eu tiver mais tempo, mais eu vou colaborar com o meu município, pode ter certeza. Cara, fantástico. Mais eu vou Tu sabe, contribuir. Claudio, que esse negócio dos núcleos, eu vou te falar, eu tenho um sonho de fazer um projeto semelhante ao teu aqui em Canoas. E eu já tinha tudo isso, na verdade, né, Claudião? A gente que gosta disso e que tem essa motivação, essa vontade de fazer, a gente já sabe o que tem que fazer. A gente precisa de gente que acredite nisso, né? Cara, na verdade, eu acredito muito em parceria público-privada, né? Que empresas que incentivem, se a prefeitura daqui a pouco não tem grana, porque estão quebradas, enfim, porque né, esse meio está sempre né, com uns lenga-lenga para dinheiro e tal. Mas que empresas que acreditassem que essas empresas fossem incentivadas através de dedução de impostos para que elas pudessem incentivar o esporte, cara, seria fantástico, né, Cláudio? Sem dúvida. Sinceramente, não me parece que eu estou descobrindo a América. Me parece pelo contrário, muito óbvio e que a um ponto eu entendo por que não é feito. Sabe? Num contraturno, numa empresa de ônibus patrocinar, buscar a criança em 2, 3 bairros da cidade e levar no núcleo. Uma empresa que trabalhe, ou empresa ou que trabalhe com alimentação, ou empresas parceiras que banquem um lanche na tarde para a criançada.
Cara, pelo amor de Deus, eu não consigo entender. E aí, essa questão, Rodrigo Maciel, já vou ler a tua pergunta, tá? Ah, e eu não consigo entender, cara, por que que se. Aí, no final das contas, pelo contrário, eu acho que eu consigo entender por que que se perde muita gente da base para o adulto. Porque daqui a pouco não há uma forma de manutenção, cara. O atletismo é um esporte infelizmente desgraçado. Eu amo o atletismo, cara. Mas é uma tristeza, né? Tudo é mais difícil para nós. Eu tava vendo hoje uma. Tudo é mais. Cara, eu tava vendo hoje, tá? É uma vergonha. Eu vou até pensei em escrever sobre isso. Eu vi numa notícia que a direção do Paris Saint-Germain vai pagar 1 milhão de euros para cada jogador se eles ganharem o título. Cara, é obrigação deles ganhar o título, eles ganham salário para ganhar título. Cara, eu fico pensando, vamos lá, vamos parar para pensar. Cláudio, quando tu é contratado, tu não é contratado para fazer o teu melhor para um time de futebol? Sem Quer dizer que dúvida. ganhar o título tem que pagar por causa. Não, cara, tu não tá fazendo nada mais que a tua obrigação para falar. E aí eu fico pensando, cara, e aí me indigna, porque eu vejo tanto dinheiro no futebol e aquela lenga de que a É. gente vê de sempre, né? O futebol tão hipervalorizado e o atletismo sempre essa briga. Sabe? E aí, claro, começa a fazer sentido. Cara, o atletismo, a gente precisa segurar muito a criançada, precisa ter muita estruturação para manter uma criança que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um jovem, que vai virar um adulto atleta. E aí, Cláudio, eu queria, quando tu falou desse assunto, eu te pergunto, tu de fato, tu tem uma opinião sobre isso? O que que acontece? Onde é que se perde? Na realidade, ô Tauro, até tem um moço lá em São Paulo, o Rodrigo Dário, tu deve conhecer ele, cara. Rodrigo Dário, Ah, ele trabalha na CBAT, e ele fez um levantamento estatístico, e ele fez uma apresentação de 2010 até 2009, cara, são 2019, são 9 anos, cara, em relação ao número de atletas que acabaram largando o esporte, né? Isso relacionado ao ranking brasileiro. Cara, 90% praticamente abandonou o esporte base, o atletismo. É muita coisa, né? E tem estudos também, cara, similares que ele botou no trabalho dele, que, ó, me apaixonei pelo trabalho estatístico, né? Mostrando tudo, cara. Que em média, ó, estudos similares, de 10 a 20% dos atletas que se destacavam nos escalões da elite, cara, só de 10 a 20%, dizendo aqueles atletas que foram campeão brasileiro, entendeu? Então, nos seus países. Então, assim, cara, falta incentivo, né, tal? Falta incentivo, cara. Por exemplo, Santa Catarina, assim, a gente vê relação, assim, tem um Bolsa Atleta Municipal em Santa Catarina. É um baita de pensa, incentivo. cara. Na verdade, Santa Catarina é um Entendeu? estado que investe muito no atletismo. Os jogos abertos de Santa Uhum. Catarina são fantásticos, são fortes, são de nível muito forte, diferente do Rio Grande do Sul. Então tu já começa a ter uma ideia por aí como é que funciona. Eu conheço atletas daqui do Rio Grande do Sul que são pagos pelos municípios de Santa Catarina para representarem eles lá. Sim. Pô, mas é Sem aqui do dúvida. lado não pode ser, entendeu? Eu fico pensando, Cláudio, é aqui do lado. Por que que essa diferença de comportamento, É aqui cara? do lado. Somos o mesmo país e não há uma política organizada, estruturada, padrão para o esporte de base. E é isso que me chateia. E não só chateia a mim, como chateia a ti, chateia o Luiz Fernando e chateia um monte de gente aí. Ô, Claudião, deixa eu colocar mais uma pergunta em debate aqui. O Carlos fez uma pergunta. Carlos, infelizmente a tua pergunta eu não vou poder responder. Sabe por quê, Carlos? Tu perguntou como é que surgiu o projeto e essa pergunta eu já fiz pro Claudião. Tá na primeira parte da live. Te convido a assistir lá depois no youtube.com/Papo Corrido. Vai lá, assiste. Já vou te quebrar o galho. Não quer ver toda a live? Não tem problema. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Nos primeiros 15 minutos tu consegue resolver ver essa resposta aí. Assiste lá, eu tenho certeza que tu vai curtir também todo o restante do conteúdo do primeiro vídeo que já está no IGTV e sobe depois pro YouTube. Certo, Carlos? Obrigado, tá, meu querido, pela presença aí. A Sandra fez uma pergunta, o Rodrigo Marcel fez uma pergunta e a Sandra. O Rodrigo Marcel perguntou, que eu achei bem legal que eu não me dei conta de falar, quantos alunos tem no projeto Brincar de Correr, Claudião? Tu tem esse controle? Tu tem essa ideia? Assim, tal, até antes da pandemia ali, nós estávamos em torno de 70, oscilava até 90 crianças e adolescentes participando do projeto, da escola Teachable e aqui nas Palmeiras. Aí oscilava em torno disso aí. E agora, claro, devido à pandemia, né, daí tivemos que
dar uma segurada nos treinos da gurizada, né? Sim, sim. Por questão de segurança, né? Primeiro a vida das pessoas, né? Temos que cuidar delas, né? Então não evitar Sim. aglomerações daí. Mas isso, Os treinos estão mas suspensos, né, no abrangendo então momento. todo mundo. Mas é isso aí, é o Rodrigo, né? Rodrigo, É em torno de. Fica entre 70 a 90. 70, 90. Tem alguns picos que a gente chega a mais, Sim, até. sim, é que bate naquela questão da motivação. Tu tem, né, às vezes também, né, Claudião, não adianta só, a gente pode fazer o melhor trabalho possível. Tem a questão da motivação, que a motivação é interna. A gente entra com a parte técnica, com incentivo, com apoio. E a gurizada tem que ter É. motivação. Sem motivação, a gente não consegue mover eles também, né, Claudião? Motivação é de dentro, vem de Mas dentro de cada um. uma coisa importante frisar, Tauro, assim, o projeto ele expandiu demais, cara. Em número de crianças aqui que eu trabalho, cara, muitos, cara, graças a Deus, quando a gente conseguiu o Condica, né? Falando de novo do Condica, porque muitas crianças vêm por causa do lanche, cara. É, Entendeu? sim. Muitas crianças vêm por causa do lanche, cara. Então, assim, o Condica, assim, para nós é algo sensacional, né, cara? Que a gente consegue chegar no coração, né, cara? E as crianças vêm, né? É, que coisa, né, Claudio? Que ruim isso. Muita criança vem por causa do lanche. Vem pro lanche, né, cara? E triste, né? Infelizmente, mas daqui a pouco, numa dessa aí, uma que venha pelo lanche e descobre um atleta. Essa é a nossa esperança. Ou É melhor, se verdade. salve uma vida, né, Claudião? Se a gente salve uma alma É, os salva uma mandinhos vida. aí, né, cara? Deixar um abraço pro Thiago, que entrou na live. A Adir Fontoura te fez um elogio muito legal aí. Grande Cláudio. Que coisa boa ver esse projeto se perpetuando por longos anos. Tu és um batalhador. Grande abraço, Adir Fontoura. Obrigado pela presença, Adir. Valeu. Obrigado. Sigam aí, galera, por favor. Estamos ainda, tem mais umas colocações para fazer. A Sandra fez uma pergunta bem legal quando nós falamos ali, Claudião, sobre a equipe multidisciplinar, né, fantástica do projeto Brincar de Correr, a galera que está por trás dos bastidores e que acaba fazendo parte desse processo do andamento do projeto, né, dele sair ele ter o caminho dele para seguir com gente que se dedica a que isso siga firme e forte. Ela perguntou se tem assistente social na equipe, que eu achei bem interessante mesmo, né, cara? Principalmente num projeto social, Uhum. e eu confesso, eu raramente penso nisso, assim, de um assistente social, a gente não sei nem se tem tanto envolvimento de assistente social em projetos como esse. Tu tens, Cláudio? Como é que funciona? Olha, Tauro, já vou deixar o convite passando aí, né? Trabalhar com a Eu gente. acho, eu acho que foi de levezinho. Eu não quero botar a Sandra numa fogueira, mas eu acho que de leve ela meio que se ofereceu para esse cargo. Aí, ó, Sandra, tu tá convidada para fazer parte do projeto e ajudar a criançada. É um trabalho muito É, importante, já criançada. justamente assistente social que lida com faz essa mediação de conflito, lida com comportamento, temperamento, faz a mediação da criança com a família, com o projeto, enfim, fica fazendo É isso. todo esse meio campo aí. Sandra, olha aí, ó, tu fez a pergunta agora, te vira, é contigo. Sandra Fernandes, Ô, a futura nova Tauro, assistente social do projeto Brincar de Correr. olha aí. Ô, Tauro, mas eu sempre falo, né? O projeto sempre está de portas abertas para quem quer ajudar, né, cara? A gente sempre está precisando de uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Então, toda ajuda ela é bem-vinda, né? Então, a gente sempre está na correria, né? Atrás de parcerias, né? Sim, sim, né? O projeto precisa disso, basicamente vive das parcerias, né, Cláudio? Então, desde o início aí, depois a gente vai finalizar relembrando como é que a galera pode fazer para ajudar de alguma forma o projeto Brincar de Correr. Então, ô, Claudião, bom, cara, sobre a questão que nós estávamos falando ali da, dessa transição, do problema que desse gap, né? Desse corte, essa pausa que tem entre a categoria de base e o adulto, eu acredito que também porque, na verdade, tem muito projeto social, beleza, mas também na prática, nós estamos falando de um projeto social que trabalha com base de atletismo, mas na prática, eu não sei aqui, eu estou tentando lembrar, assim, a base de atletismo, por exemplo, no Rio Grande do Sul não são muitas equipes, né, Cláudio? Tu tem uma ideia de quantas são mais ou menos no Rio Grande do Sul? Bah, Tauro, assim, que eu vejo, assim, é muito forte nas escolas ali, né? A questão do Sinodal, ali, Voti, Santa Cruz. Nós temos, assim, um pessoal que trabalha bem forte, lá, a questão do IURC, Sim, o Laudenor. York, Então, queridão. tem um pessoal que trabalha bem forte ali, na realidade, é um atletismo bem forte, né? Mas, é claro, é em escola particular, né?
Aqui no Rio Grande do Sul, assim, me lembrando, aqui em Tramandaí tem o seu Souza, que sempre faz um trabalho com a gurizada, leva para as corridas. A gente agora também tem um trabalho com o Dalvani, né? Que tá fazendo um trabalho lá sensacional também. Mas é que são poucas equipes, né? Tem uma equipe também, acho que lá de Pelotas, né? Acho que é a Decide também, que trabalha com a Ah, gurizada. decide, isso mesmo, Deus mesmo. Então, Isso mesmo. eu acho que é a Decide, né? Então, o que que eu vou falar assim, né, cara? Eu acredito que tem campo e mercado para mais, né? Para mais pessoas, né? Fomentar o atletismo, né? Na iniciação, né? Porque não é fácil, né? Quanto mais equipe, né? Melhor vai ficar para todo mundo, né, Tauro? A Melhor para todo questão, mundo. tudo sobe, né, cara? A Não, gente fala, se, sobe a régua, né? mas é Por meio. exemplo, aquela. Pode falar, pode falar. Não, no tempo da Ubra lá, Tipo, pá. a U, bah, aquele tempo lá, o atletismo no Rio Grande do Sul era fortíssimo, né? Buscava medalha a nível de Troféu Brasil. Gente. Porque tava lá em cima, a régua tava lá em cima, né? Tava tudo esticado, né? Então, eu acho que devagarinho, quem sabe, a gente vai conseguir resgatar esse atletismo aí, né? Gaúcho, né? Aumentar ainda mais ele. Ô, Claudião, sabe que aqui na Ubra. Ô, Derli, essa tua pergunta, eu não sei, eu vou ler exatamente o que tu escreveu, tá? Mas antes eu vou falar sobre aqui o projeto da Ubra. Cláudio, sabe que nós tivemos um projeto muito legal aqui, que nós tínhamos as escolinhas da Ubra, né, de atletismo. O que que acontecia? A Ubra tem as escolas que faziam parte, agora não tem mais, porque a Ubra, infelizmente, com essa função toda, acabou, né, tendo que vender muito patrimônio, muitas escolas não são mais da Ubra, e, existem as Olimpíadas Luteranas, que era uma Olimpíada Nacional das Escolas Luteranas que acontecia aqui na Ubra. Então vinha escolas de todo o Brasil participar desse evento aqui. Cara, tinha um trabalho de base fortíssimo nas escolas luteranas. E aí, na Ubra, particularmente, as escolas de Canoas mandavam crianças, adolescentes, para o projeto desse da escolinha da Ubra de atletismo. E eu era do adulto, então eu via muita criança treinar. Eu vi muita criança surgir da base do atletismo ali. E uma das atletas que eu vi surgir foi a Ana Magalhães, que foi recordista até pouco tempo do martelo. Foi a recordista adulta do martelo. Ela está no Pinheiros, agora em São Paulo. Há muitos anos está morando em São Paulo já. Ela foi na BMF, né? Que era na época a principal equipe de atletismo do Sim, Brasil. Depois foi para o Pinheiros. sim. No caso, quando a Ubra acabou, né? Cada um teve que tomar seu rumo. Ela foi para lá porque pela baita atleta que ela é. Então muita gente boa saiu das escolas de base da Ubra e ganhou o Brasil e o mundo. Então, da importância. E aí, se tu parar para pensar, meu povo, a base é justamente a base. Quanto maior a A ba- base, mais estruturação tu fica. E por mais que haja um afunilamento, quanto maior a base, maior a chance de ter mais pessoas lá no topo. Então é meio Sem matemático o dúvida. negócio, no final das contas, né? Lógico que não adianta ter muita gente com pouco preparo, com pouco incentivo, É. com pouco apoio, que não vai chegar. Não adianta ter muita gente e não ter uma estruturação que conduza essa galera lá para cima, né? Uma equipe multidisciplinar, um treinador envolvido, um patrocinador bacana, são vários aspectos que acabam fazendo, na verdade, o esporte de base. Não só o atletismo, mas de todo geral, de todas as modalidades. Então, também fica aí, galera, a nossa solicitação, né? O nosso pedido, daqui a pouco humilde, na nossa pequena live aqui, falando para algumas pessoas, mas que são muito interessadas e motivadas a fazer isso ir para frente. Então, de realmente, se souberem de pessoas que podem acreditar e incentivar o esporte, que façam, né? Alguém tem que começar, né? Uma coisa que eu estava conversando com uma amiga minha esses dias foi muito legal, que as pessoas boas têm que tomar seus lugares, assim. Elas têm que assumir suas condições, suas Sem posições dúvida. de liderança. Porque senão, Uhum. senão fica para quem não sabe fazer. Então, pessoas boas desse meu Brasil, meus amigos, queridos que me veem, assumam suas condições, suas posições. Sejam Uhum. líderes, sejam motivadores, incentivadores, né? Não só pessoas que criticam, porque uma coisa que eu aprendi, criticar sem dar solução não é absolutamente É, nada. Então, incentivem, critiquem, propondo soluções, apoiem e estejam juntos. Não só na fala bonitinha de Facebook, mas também ali na prática, meu povo. De fato, na colaborando prática. de alguma forma para projetos como esse do meu querido amigo Cláudio Freitas, treinador Cláudio Freitas, a quem eu quero agradecer muito, muito mesmo. Ah, peraí. Ô, Derli, tu falaste aqui, ó, para encerrar a live, quase que eu falei que eu não tinha entendido muito bem. Cláudio, explica sobre a declaração de renda. Eu não sei se é de alguma coisa, tem algum incentivo, o Derli falou ali. Ah.
Na relação é o imposto de renda, né? Porque o pessoal consegue fazer consegue destinar, né? 3% quando vai fazer o imposto de renda aqui para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. E depois a gente consegue, através do presidente das Cortes, ele consegue captar esse recurso Olha, pessoa física também? para a associação. E ajudando a associação vai estar ajudando o projeto no caso de correr, né? Sim, pessoa física Na também. realidade, o imposto, pessoa Pessoa física. física. Pô, que legal isso aí. Isso, a dedução da Sim, da pessoa dedução, física. sim, sim. Ah, que fantástico isso aí, Claudião. Baita ideia, pessoal de Torres. O pessoal de Torres, se cada cidadão torrense dedicasse, deduzisse, fizesse essa declaração e deixasse 3% do seu valor, gente, vocês não vão pagar a mais. É 3% do seu imposto que vai para um fim digno, honesto, que vai para o esporte, vai para a formação, que vai para crianças que precisam de um Cláudio, de uma Sandra, a futura assistente social do projeto, que precisam de pessoas que façam o bem, que promovam. Incentivem, meu povo. Excelente ideia, é muito bom saber disso, que é uma ideia bacana. Eu acho que isso não tem em Canoas, Claudião. É uma baita ideia, vou anotar isso para não Capaz. esquecer. Aham, vou te falar, cara, bem Depois interessante. Me eu te manda, mando depois a colinha, como é que é. me manda, por favor, me manda. Então, gente, Não, eu te mando sim. beleza, Porção. beleza. Manda mesmo que eu fiquei curioso com essa história. Então tá, não tem desculpa para ajudar o esporte em dois. É só lá declarar o imposto bonitinho e ver como é que procede para conseguir a dedução ali de 3%. Certo, meus queridos amigos torrenses, meus queridos amigos Sem gaúchos, dúvidas, né? meus queridos amigos de todo o Brasil que estiveram conosco nessas 1 hora e 46 de live, que estiveram conosco conversando, interagindo, participando. Agradeço muito a todos vocês pela presença, pelo carinho, pela interação, pela participação, pelas risadas que demos aqui, pela conversa descontraída do Papo Corrido com o meu grande amigo Cláudio Freitas. Esse cara fantástico, batalhador, Pô, obstinado, dedicado, que faz o esporte acontecer. Grande cara, grande pessoa. Claudião, deixa teus agradecimentos finais aí para mim depois poder encerrar. bom, pessoal, agradecer demais aí o Tauro Bonorino, né? Então vamos lá, vamos seguir o YouTube lá, o Papo Corrido, né, gente? Então agradeço demais a todos que estiveram com a gente aqui na live. Um abraço aí, um beijo no coração de todos, né? E, pô, espero aí ter contribuído aí um pouquinho, né, para quem estava aí em relação ao atletismo na base, que eu acho que é fundamental. A gente tem que trabalhar a criança, o adolescente, que são o futuro do nosso Brasil, né, da nossa humanidade. Então, o esporte é saúde, é cidadania. Então, o esporte é socialização, é integração. E tamo junto, gente. Vamos trabalhar a criança, vamos trabalhar o adolescente, que eles são o futuro nosso, do nosso Brasil. Tá? Abraço a todos aí e obrigado, Tauro, pela oportunidade. Que é isso, Cláudio. Não tem nada, absolutamente nada que agradecer. Tu fez por merecer, não que isso, que ó, o Papo Corrido é o prêmio, não é um prêmio, mas é uma forma de reconhecer o teu esforço, a tua dedicação, o teu talento para lidar com isso, né? Pode, como tu disse, não tive tanto talento das pistas, mas tem um talento incrível fora delas. Tu proporciona saúde, tu proporciona alegria, tu proporciona felicidade, tu proporciona vida para um monte de criança que precisa de ti. Parabéns, meu querido. Que Deus te abençoe nessa jornada. Siga sempre te iluminando, te abençoando e te dando muito sucesso no teu projeto. Agradeço a todos. Lembrando, galera, esses vídeos, eles sobem depois, como o Cláudio falou, para o nosso canal no YouTube, youtube.com/papo corrido, ou também pelo Instagram. Fica lá no Instagram não tem os vídeos, eles ficam no meu perfil, no meu IGTV. Mas lá no Sim. Instagram, no @o papo corrido, tem todo o material. Sempre que a gente vai lançar uma live, sempre com conteúdo, a gente está colocando lá à disposição da galera. A quem eu agradeço demais, quem já nos segue, quem nos acompanha, e aos que vão daqui para frente, né, colaborar sendo nossos parceiros aí nos nossos projetos. Ative as notificações, acompanhe, fique por dentro. Eu agradeço a todos vocês. Deixo um grande abraço muito fraterno, desejando tudo de bom para vocês. Galera, até a próxima. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigadão, boa Valeu. Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.